O interior da suntuosa Catedral Paulistana era um espetáculo de perfeição calculada, um cenário montado para a fusão de duas das famílias mais poderosas do país. O ar estava impregnado com o perfume doce e caro de lírios brancos importados, que se derramavam em cascatas dos arranjos monumentais. Lustres de cristal pendiam do teto abobadado, lançando uma luz fria sobre os rostos dos convidados, uma congregação da elite empresarial, vestida em trajes de gala. O tapete vermelho, imaculado, parecia um rio de sangue nobre que conduzia ao altar. Entre os bancos de madeira escura, os sussurros não eram de felicidade, mas de negócios e alianças estratégicas. Era um ambiente de celebração máxima, mas desprovido de calor. Uma vitrine de sucesso onde cada sorriso era uma transação e cada abraço um contrato velado, prestes a ser quebrado por uma verdade inegociável. No centro de tudo, de pé no altar, estava Álvaro Mendes. Aos 38 anos, ele era a personificação do sucesso self-made, um milionário do setor de tecnologia que havia construído seu império do zero. Seu terno de grife, cortado sob medida, não tinha uma única ruga. O cabelo estava perfeitamente alinhado e a postura ereta projetava uma imagem de controle inabalável. Um sorriso treinado para as câmeras e para as capas de revistas de negócios estava fixo em seu rosto. No entanto, seus olhos contavam uma história diferente. Eram frios, distantes e carregavam um cansaço profundo que nenhuma fortuna poderia aliviar. Aquele casamento era sua mais recente aquisição, a peça final para completar a imagem de uma vida perfeita, uma tentativa de preencher com a estrutura de uma família o vazio que o consumia por dentro. Foi então que o fluxo ensaiado da cerimônia foi sutilmente interrompido. Pela porta lateral, longe da entrada principal, Beatriz entrou. Ela segurava a mão de dois meninos pequenos, gêmeos idênticos de 6 anos, e os conduziu até um dos últimos bancos, como se tentasse ser invisível. Os meninos, com seus terninhos simples, mas bem arrumados, eram um contraste gritante com o luxo ao redor. Seus cabelos escuros e cacheados emolduravam rostos idênticos, com olhos grandes e castanhos que observavam a imensidão da igreja com uma mistura de timidez e espanto. Do altar, o olhar de Álvaro varreu a congregação uma última vez antes da entrada da noiva. E então parou. Ele não viu Beatriz primeiro. Ele viu os meninos. A semelhança não era uma coincidência, era um espelho. Um soco no estômago que o fez perder o ar. O tempo pareceu congelar. O som do órgão que preenchia a catedral tornou-se um zumbido distante nos ouvidos de Álvaro. Seu rosto, antes uma máscara de controle, se desfez em uma expressão de pura incredulidade. Ele estava olhando para 2 versões em miniatura de si mesmo, um fantasma de sua própria infância duplicado diante de seus olhos. O padre, percebendo a palidez e o choque em seu rosto, inclinou-se e perguntou em voz baixa se ele estava bem. Álvaro não ouviu. Os sussurros entre os convidados mudaram de tom, transformando-se de fofocas de negócios em murmúrios de confusão e escândalo. A fachada de aço do empresário implacável havia rachado, e por essa fresta vazava o pânico de um homem confrontado com um passado que ele nem sabia que existia, bem no momento mais público e planejado de sua vida. A catedral, antes um palco de poder e opulência, esvaziou-se com uma rapidez assustadora, deixando para trás apenas o eco dos sussurros escandalizados e o perfume murcho dos lírios. No silêncio pesado que se instalou, Álvaro, Beatriz e os 2 meninos permaneceram como náufragos em uma ilha de mármore frio. O empresário, que minutos antes comandava seu universo com um gesto, agora parecia pequeno e perdido diante daquela mulher de olhar cansado e daquelas 2 crianças que eram o espelho vivo de um passado que ele havia se esforçado para enterrar.
A máscara de controle se fora, e em seu lugar havia apenas a face nua de um homem confrontado com a consequência de uma única noite, 6 anos antes. Ele deu um passo em direção a eles, a mente girando, tentando formular uma pergunta que não soasse como uma acusação, mas as palavras não vinham. Ele finalmente conseguiu falar, a voz rouca e estranha em meio à vastidão da igreja. Por quê? Por que você nunca me contou, Beatriz? A pergunta pairou no ar, carregada de anos de mágoa e confusão. Beatriz o encarou, a dignidade sendo sua única armadura contra o turbilhão de emoções que a ameaçava. Ela não levantou a voz, não chorou. Apenas respondeu com uma calma que o desarmou completamente. Porque você desapareceu, Álvaro. Trocou de número, de cidade, de vida. Eu era uma garçonete de 29 anos e você era um jovem ambicioso que me prometeu ligar no dia seguinte. O dia seguinte nunca chegou. Tentei te encontrar, mas você já estava em outro patamar, inacessível. Meus filhos não seriam um obstáculo na sua escalada para o sucesso. Decidi que eles teriam meu amor, e isso teria que bastar. Sua história era simples e brutalmente honesta. Após descobrir a gravidez, Beatriz enfrentou o mundo sozinha. A família conservadora virou-lhe as costas. Os amigos, aos poucos, se afastaram, incapazes de lidar com o peso de sua nova realidade. Ela trabalhou em 2 empregos, limpando escritórios à noite e servindo mesas durante o dia. Muitas vezes com os bebês dormindo em um quartinho improvisado nos fundos do restaurante. Viu de perto a crueldade da sociedade que julga uma mãe solo, mas também encontrou a força que não sabia possuir. Cada dificuldade era um tijolo a mais no muro que construiu ao redor de seu coração e de seus filhos. Um muro feito para protegê-los de um mundo que poderia ser tão frio e indiferente quanto o pai que eles nunca conheceram. O trajeto da igreja até o modesto apartamento de Beatriz foi feito em um silêncio tenso dentro do carro de luxo de Álvaro. O couro italiano e o ar-condicionado climatizado pareciam um universo paralelo, em comparação com a realidade que os esperava. O bairro era simples, de prédios baixos e ruas movimentadas com o barulho da vida real. Ao entrarem no pequeno apartamento, o cheiro de café passado e de roupa limpa o atingiu, um aroma de lar que sua mansão estéril jamais teve. Era um espaço pequeno, mas organizado e cheio de amor. Fotos dos meninos sorrindo estavam por toda parte, em porta-retratos baratos, presas com ímãs na geladeira. Álvaro sentiu-se um invasor, um corpo estranho naquele santuário de resiliência que ela havia construído sem ele, para os filhos dele. Enquanto ele tentava processar sua nova realidade, o mundo exterior explodia. A notícia do casamento cancelado e da aparição dos filhos secretos se espalhou como um incêndio. As manchetes dos portais de fofoca e dos jornais de negócios eram cruéis e sensacionalistas. O herdeiro secreto do magnata da tecnologia, dizia uma. Noiva abandonada no altar por fantasma do passado, gritava outra. Seus sócios ligavam sem parar, preocupados com a imagem da empresa. A família de Sofia, sua ex-noiva, moveu sua poderosa máquina de influência para pintá-lo como um monstro irresponsável e dissimulado. A queda foi vertiginosa. Em questão de horas, ele deixou de ser o gênio visionário para se tornar o protagonista de um escândalo vergonhoso. Foi um daqueles momentos em que a vida nos mostra o quão frágil é tudo o que construímos. Se histórias de superação como a de Beatriz te tocam, considere se inscrever para nos ajudar a continuar contando-as. No quarto dos meninos, Álvaro observou o universo deles em miniatura.
As paredes eram cobertas por desenhos de super-heróis e dinossauros. Brinquedos simples, alguns visivelmente gastos pelo uso, estavam organizados em caixas de plástico. Em uma pequena escrivaninha, 2 cadernos de caligrafia mostravam as letras ainda incertas de Joaquim e Bernardo. Ele tocou em um carrinho de madeira, sentindo a textura gasta sob seus dedos. Cada objeto ali contava uma história da qual ele não fazia parte. O primeiro dente que caiu, o joelho ralado, a febre alta durante a noite. Uma onda de culpa o atingiu com a força de um soco, mas logo foi seguida por uma pontada de raiva. Raiva de Beatriz, por tê-lo privado daquilo, e raiva de si mesmo, por ter permitido que acontecesse. A primeira conversa de verdade entre eles foi desastrosa. Guiado pelo instinto de resolver problemas como se fossem negócios, Álvaro ofereceu dinheiro, uma quantia generosa, uma pensão que garantiria uma vida de luxo para eles. Ele falou de escolas particulares, viagens, um futuro seguro. Beatriz o ouviu em silêncio, e quando ele terminou, seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Você não entende nada, não é? Meus filhos não são uma startup para você investir. Eles não são um problema para ser resolvido com um cheque. Eles são minha vida. O que eles precisavam nesses 6 anos não era o seu dinheiro, era um pai. E essa é a única coisa que sua fortuna não pode comprar de volta. Você não pode simplesmente aparecer e achar que pode colocar um preço na ausência. Ele tentou se aproximar dos meninos, mas eles o olhavam com a desconfiança reservada aos estranhos. Bernardo, o mais extrovertido, se escondeu atrás das pernas da mãe. Joaquim, o mais tímido, simplesmente o ignorou, concentrando-se em montar um quebra-cabeça no chão da sala. Álvaro se ajoelhou, tentando usar o tom de voz que via nos filmes, mas soava falso até para ele mesmo. Oi, campeão! Eu sou o Álvaro. A hesitação em dizer seu pai foi palpável. Joaquim não levantou o olhar. Naquele momento, o milionário que negociava contratos de bilhões de dólares se sentiu completamente impotente. A rejeição silenciosa de uma criança de 6 anos foi mais devastadora do que qualquer perda no mercado de ações. Os dias seguintes se transformaram em um campo de batalha legal. Advogados caros, com suas pastas de couro e linguagem fria, foram contratados. As conversas, antes carregadas de emoção, agora eram mediadas por termos como guarda, visitação e acordo parental. Beatriz se sentia intimidada, temendo que o poder e a influência de Álvaro pudessem esmagá-la no sistema judicial. Ele, por sua vez, se sentia frustrado, vendo a paternidade ser tratada como mais uma cláusula contratual. A burocracia estava erguendo um novo muro entre ele e os filhos, um muro feito de papel timbrado e formalidades legais que ameaçava sufocar qualquer chance de uma conexão real antes mesmo que ela pudesse começar. É na solidão que as maiores batalhas são travadas, não é mesmo? A jornada de um homem para se tornar pai é cheia de tropeços, e acompanhar relatos assim só é possível com o seu apoio. Se inscrever no canal faz toda a diferença para que mais vozes sejam ouvidas. Naquela noite, sozinho em sua mansão fria e silenciosa, Álvaro caminhou pelos corredores vazios, o som de seus passos ecoando no mármore polido. Ele parou diante de um antigo porta-retratos que guardava em seu escritório uma foto sua, aos 6 anos de idade, com os mesmos cabelos escuros e cacheados, os mesmos olhos grandes e castanhos de seus filhos. Naquela imagem, ele viu a solidão de sua própria infância, marcada pela ausência de um pai que sempre esteve ocupado demais. A percepção o atingiu como um raio. Ele não estava apenas diante de um erro do passado, mas correndo o risco de perpetuar o mesmo ciclo de abandono que o havia ferido tão profundamente. Enquanto Álvaro lutava com seus demônios internos, Beatriz enfrentava os seus. Depois de colocar os meninos para dormir, ela se sentava na pequena cozinha, a xícara de chá esfriando entre suas mãos.
O cansaço de 6 anos de luta pesava em seus ombros. A chegada de Álvaro, por mais tumultuada que fosse, havia despertado um medo que ela mantivera adormecido, o medo de perdê-los. Ela olhava para o futuro e via uma batalha desigual, ela contra o império dele. Por trás da fachada de mulher forte e inabalável, havia uma mãe aterrorizada com a possibilidade de que o homem que deu a vida a seus filhos pudesse ser o mesmo a tirá-los dela, não por maldade, mas simplesmente por ter o poder para fazê-lo. Numa tarde, quebrando o protocolo estabelecido pelos advogados, Álvaro apareceu no apartamento de Beatriz sem avisar. Ele não trazia propostas ou documentos, apenas 2 caixas de presente. Eram 2 kits de montagem de um robô que ele, por acaso, ouvira Bernardo comentar com o irmão dias antes. Não era um presente caro ou extravagante, mas era específico, era atencioso. Ele não disse muito, apenas os entregou e disse que achava que eles iriam gostar. Pela primeira vez, Beatriz viu um vislumbre de algo diferente em seus olhos, não o empresário ou o homem acuado, mas talvez, apenas talvez, o começo de um pai. Ela não sorriu, mas o muro ao redor de seu coração tremeu e uma minúscula fresta de esperança se abriu. A sala de reuniões do escritório de Álvaro era um aquário de vidro e aço pairando sobre a cidade. Dentro, o ar era rarefeito, envenenado pela linguagem fria dos advogados que dissecavam a vida de seus filhos como se fosse uma cláusula de fusão e aquisição. Os termos dias de visitação, responsabilidade financeira e jurisdição eram atirados de um lado para o outro da mesa de mogno polido. Beatriz se encolhia em sua cadeira, tentando parecer forte, enquanto Álvaro mantinha uma fachada de controle empresarial. Mas Joaquim, sentado em um canto com Bernardo, não ouvia as palavras, sentia o veneno. As vozes altas dos adultos, a tensão que podia ser cortada com uma faca, tudo aquilo era um monstro invisível que o cercava. Com os olhos arregalados de pavor, ele viu uma pequena fresta na porta. Sem um som, ele se levantou e correu, fugindo não do escritório, mas da guerra que travavam por ele. O silêncio que se seguiu à percepção de sua ausência foi mais ensurdecedor do que qualquer argumento. Foi Bernardo quem apontou para a porta aberta, a voz pequena, um fio de pânico. O Joca sumiu. O mundo de Álvaro parou de girar. Os advogados, os papéis, o império multibilionário, tudo se dissolveu em um nada insignificante. O rosto dele, antes uma máscara de negociação implacável, se desfez em puro terror. Aquele era um problema que seu dinheiro não podia resolver, um inimigo que sua influência não podia intimidar. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentiu o desamparo absoluto. Ao seu lado, o rosto de Beatriz ficou branco como cera, e um grito sufocado escapou de seus lábios. Naquele instante, eles não eram oponentes em uma disputa legal. Eram apenas um pai e uma mãe, unidos pelo mesmo medo primitivo e avassalador. Deixando para trás os advogados atônitos e os contratos esquecidos sobre a mesa, Álvaro e Beatriz correram para fora do prédio, mergulhando na selva de concreto de São Paulo. Ele, com seu terno de grife amarrotado, gritava o nome do filho, a voz rouca de desespero ecoando entre os arranha-céus que antes simbolizavam seu poder. Beatriz corria ao seu lado, o coração martelando contra as costelas, o conhecimento prático das ruas guiando seus passos frenéticos. Cada rosto de criança na multidão era uma ponta de esperança seguida por uma facada de decepção. As horas se arrastaram, transformando a tarde em um crepúsculo sombrio. O pânico deu lugar a uma dor surda, a terrível constatação de que o tempo estava se esgotando e seu menino estava sozinho, perdido naquela cidade imensa e indiferente que ele um dia acreditou ter conquistado. Foi Beatriz quem o viu primeiro, uma pequena figura, encolhida sob um banco de praça em um parque mal iluminado a alguns quarteirões do escritório.
Joaquim chorava em silêncio, os ombros pequenos sacudindo. O alívio que os inundou foi tão violento quanto o medo que os consumira. Álvaro se aproximou devagar, com medo de assustá-lo ainda mais. Ele se ajoelhou na grama úmida, ignorando a sujeira em sua calça cara, e seu corpo inteiro tremia. Ele não disse nada. Apenas abriu os braços, e Joaquim correu para eles. Naquele abraço, Álvaro não era o magnata, o gênio da tecnologia ou o homem que abandonara sua família. Ele era apenas um pai apavorado que segurava seu filho como se ele fosse o centro de seu universo, a única coisa que realmente importava no mundo. Com Joaquim seguro em seus braços e Bernardo agarrado à mão de Beatriz, Álvaro finalmente ergueu o olhar. As lágrimas que ele segurara por tanto tempo agora corriam livremente por seu rosto. Ele olhou para Beatriz, a mulher que ele havia ferido e subestimado, e sua voz saiu, embargada, mas firme. Me perdoa por tudo por hoje. Então ele se abaixou para ficar na altura dos meninos, seus filhos, e olhou fundo nos olhos de cada um. Eu sei que vocês não me conhecem, e eu sei que eu errei, mas eu nunca mais vou deixar vocês. Nunca mais. Ele fez uma pausa, respirando fundo para reunir toda a coragem que possuía. Eu sou o pai de vocês, e eu prometo que vou passar o resto da minha vida aprendendo a ser o melhor pai do mundo para vocês dois. Naquele parque escuro sob o brilho fraco das luzes da cidade, a batalha judicial terminou, e uma família finalmente começou. A manhã seguinte não nasceu com o som de telefones de advogados, mas com o cheiro de café coado na pequena cozinha de Beatriz. Álvaro dispensara sua equipe legal com um único e-mail antes do amanhecer. Ele não queria mais uma guerra, queria uma trégua, queria um começo. Sentados à mesa simples, enquanto os meninos dormiam, eles conversaram pela primeira vez, sem a armadura da mágoa ou o escudo da desconfiança. Não discutiram cláusulas, mas medos e esperanças. Ele falou sobre sua infância solitária e ela sobre a força que descobriu na maternidade. Naquele espaço apertado, muito mais honesto que qualquer sala de reuniões, eles redigiram seu próprio acordo, um pacto não de visitação, mas de participação. Um compromisso de serem juntos os pais que Joaquim e Bernardo mereciam, transformando as cinzas de um escândalo em um alicerce sólido para uma família. A transformação de Álvaro não foi apenas privada, ela reverberou pelo mundo que ele antes dominava. Semanas depois, ele chocou o mercado financeiro ao anunciar a venda de uma parte significativa de suas ações. O dinheiro não foi para um novo investimento ou para a expansão de seu império tecnológico. Ele o usou para criar a Fundação Recomeçar, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fornecer apoio jurídico, psicológico e financeiro para mães solo em situação de vulnerabilidade. Em seu discurso de lançamento, com Beatriz e os meninos na primeira fila, ele não se pintou como um herói, mas como um homem que aprendeu da maneira mais difícil que o verdadeiro legado não está nos prédios que erguemos, mas nas vidas que ajudamos a reconstruir. Sua redenção não era um pedido de desculpas silencioso, mas um grito de ação que daria a milhares de outras mulheres a chance que Beatriz nunca teve. A mansão fria e minimalista de Álvaro, antes um mausoléu para seu sucesso, foi invadida pela vida. O silêncio foi quebrado por risadas, corridas pelos corredores e discussões acaloradas sobre qual super-herói venceria uma batalha. Desenhos coloridos, fixados com ímãs, agora decoravam a porta da geladeira de aço inoxidável. Brinquedos de montar se espalhavam pelo tapete persa da sala de estar, e as noites, antes preenchidas com e-mails e relatórios, agora eram dedicadas a histórias de ninar e a consertar joelhos ralados. Álvaro aprendeu a diferenciar o choro de fome do choro de sono, a ter paciência para ensinar a amarrar os sapatos e a encontrar uma alegria imensa em um simples jogo de bola no jardim.
Ele descobriu que o som mais valioso do mundo não era o da bolsa de valores abrindo, mas o de seus filhos, o chamando de pai. Os anos que se seguiram não apagaram as cicatrizes do passado, mas as transformaram em um mapa para um futuro melhor. Álvaro e Beatriz, unidos por um laço de respeito profundo e um amor incondicional pelos filhos, construíram uma nova definição de família. Não eram um casal nos moldes tradicionais, mas eram parceiros, confidentes e os pilares de um lar onde Joaquim e Bernardo cresciam seguros e amados. Numa tarde ensolarada, enquanto observava os dois meninos, agora mais altos e cheios de vida, correndo no jardim, Álvaro sentiu uma paz que nenhuma fortuna jamais lhe proporcionou. Ele entendeu que sua vida não começou no dia em que fez seu primeiro milhão, mas no momento em que encontrou seu filho perdido em um parque escuro. Histórias de redenção como esta nos dão fôlego, e é com a sua ajuda, se inscrevendo, que podemos continuar a compartilhar a prova de que sempre há tempo para um novo começo.